A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui com mais uma pergunta da nossa reciclagem, a pergunta de número 26. O que você gostaria de compartilhar? O que você compartilharia? Nós sabemos que muitas pessoas não têm paciência para ouvir umas às outras. E nós temos que compreender que saber ouvir é um dom vindo de Deus. A palavra do Senhor nos faz referência de que nós temos que ser tardios ao falar e temos que estar prontos para ouvir. E quantas vezes nós temos tanta vontade, o nosso coração arde para compartilhar algo tão especial e não encontramos uma pessoa para compartilhar algo que nos aconteceu que tanto alegrou os nossos corações. Ou então compartilhar uma dor, compartilhar uma luta. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 9 e 10, que é melhor serem dois do que um, porque sendo dois, terá a melhor paga do trabalho. Porque quando um cair, o que está de pé ajuda o outro que está caído a se levantar. Então é melhor andarem dois juntos. E isso mostra que nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver isolados. E nós podemos sim compartilhar o que tanto arde no nosso coração. Mas nós não podemos esquecer que, em primeiro lugar, esse compartilhar tem que ser com o Senhor, no secreto do nosso quarto. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, disse para nós irmos lá para o secreto do nosso quarto, porque aí o Senhor ouviria as nossas orações. Nós alcançaríamos o coração de Deus ao estarmos ali, no secreto, no oculto, somente com Ele. Seja calado para ouvir a sua voz, mas seja ali em súplicas, em ações de graças, em clamor. E Ele nos ouve, porque a oração é a comunicação que nós temos com o nosso Deus. Mas tratando de plano terreno, nós precisamos também de pessoas para nos ouvir. E nós precisamos também ser bons ouvintes. Quando nós aconselhamos grávidas, elas vêm com muita ânsia para falar. Elas estão em desespero. Elas precisam de acolhimento, mas elas não sabem que elas precisam de acolhimento. Elas procuram por aborto porque o mundo, a malignidade que está no mundo, diz a elas que é a solução. Mas quando nós, como conselheiras, damos oportunidade para elas falarem, quando pacientemente nós vamos ali perguntando sobre a história de vida delas, e ali o coração delas se abre, e ali as lágrimas são derramadas, e ali o coração é quebrantado, porque ela não pôde contar com a mãe naquele momento, porque ela não pôde contar com uma amiga, porque ela estava com vergonha de ter cometido um ato ilícito ou de estar sob uma chantagem do homem que a engravidou. Mas a mulher, quando encontra uma conselheira enviada por Cristo, ela encontra esse acolhimento de ser ouvida e de compartilhar algo que a surpreendeu, uma gravidez, onde ele agora tem um ser em seu ventre e ela precisa contar para alguém. E quando ela encontra uma serva do Senhor, pronto para ouvir, tardio no falar e pronto para ouvir, como diz lá na carta de Tiago. Ali ela encontra o acolhimento
o significado da palavra acolhimento é a hospitalidade voluntária. É o abrigar voluntariamente a outra pessoa. Ou seja, não é forçado. E o que as grávidas em uma gravidez indesejada precisam compreender, e que nós precisamos levar a elas a essa compreensão, é que elas precisam de acolhimento e não de um aborto. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam compartilhar o que está angustiando. Ou muitas vezes ela sonha em ser mãe, mas ela se vê impedida por tantos empecilhos, por tantas mentiras do diabo. Ela quer ser mãe, mas ela acha que ela não consegue. E quando nós, como conselheiras, ouvimos a grávida, e ela começa a lembrar da sua infância, a lembrar da sua história, e a entender que já passou por tantas coisas difíceis na vida e superou, e que agora ela pode superar mais uma vez, e que ela é forte. E que se ela cometer esse ato de atrocidade que é o aborto, ela vai se arrepender profundamente. É um ato que não tem mais volta. As consequências são duras. Então que nós sejamos encontradas, nós como conselheiras, com o dom de ouvir, exercer o dom de ouvir, pedir ao Espírito Santo a direção para que seja aperfeiçoado em nós o dom de ouvir. Conversando com um rapaz do interior de São Paulo, e ele se encontra tão angustiado atualmente porque ele é filho de pastor de uma determinada denominação. E ele se encontra angustiado porque ele não tem com quem conversar. Ele disse que o pai dele é pastor da igreja, mas o pai dele não está disponível para ouvi-lo, e esse jovem está morrendo espiritualmente. Esse jovem está angustiado. E eu perguntei, mas você não tem um líder de jovens, não tem um mentor? E ele disse, era meu irmão, mas o meu irmão agora saiu de casa, está trabalhando, é policial, e ele não tem tempo mais para mim. Então, a mentoria dentro das igrejas é extremamente importante. Aqueles que são idôneos, aqueles que são mais experientes, que estejam atentos a ouvir o compartilhar da nova geração, e que a nova geração esteja também com um coração humilde para ir até aqueles que são experientes, para que haja um alinhamento de propósitos no compartilhar suas histórias, e que encontrem pessoas sábias que observam seus caminhos conforme a palavra, para a direção do Espírito Santo saber aconselhar. Então, que em nome de Jesus venhamos fazer a diferença nessa geração, que não venhamos a negligenciar o que os nossos filhos têm a compartilhar conosco, o que os jovens da igreja têm a compartilhar conosco, o que um parente, um familiar, um irmão tem para compartilhar. E que nós venhamos a compartilhar em primeiro lugar as nossas causas com o Senhor, porque Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir, no secreto do nosso quarto, no íntimo do nosso ser, quando nós estamos ali conectados com o Espírito Santo da verdade, que é o que conhece o profundo e o escondido de Deus. Nós podemos então ali derramar o nosso coração no altar do Senhor e ser ouvidos e compartilhar primeiramente com Ele o que tanto ansiamos em nosso coração.